Hoje vamos ver a pior atitude de cada personagem principal de Bob Esponja Calça Quadrada. Vamos falar dos personagens que ficaram 25 anos e um quarto sem grandes manchas no histórico. Esses são atos menos graves. É um desfecho nada surpreendente, Homem-Sereia é o personagem menos problemático entre todos, pelo menos por hoje. Fãs do Bob Esponja clássico lembram dele como o super-herói que enfrentava o mal em todas as formas. Não importava o perigo, nem o quanto o Homem-Sereia fosse senil e desorientado. Embora ele seja quase sempre um verdadeiro doce de pessoa, ele tem seus momentos de falha, mas mesmo assim, quase sempre é por causa da sua ignorância. Quando ele achou que o menino mexilhão não conseguiria comer um hambúrguer de Siri adulto, não queria ser rude. Ele só estava preocupado que seu jovem pupilo desperdiçasse comida. Mas a única vez que ele fez algo realmente maldoso, mesmo que só um pouquinho, foi quando ele abandonou Bob Esponja na lanchonete. Em sua segunda aparição, Homem-Sereia e Menino Mexilhão se reencontram com Bob Esponja depois que ele ganha o sinal da concha deles em um concurso. Onde está o perigo? Filho, pode vir. Após Bob Esponja abusar do privilégio, o Menino Mexilhão queria destruir o sinal e tentou consolar Bob Esponja, que chorava. Homem-Sereia decidiu convidá-lo para sair em patrulha à tarde, apesar de ter sido ideia do próprio Homem-Sereia. No entanto, ele estava mais do que disposto a seguir o plano do Menino Mexilhão de deixá-lo no restaurante, enquanto foi o próprio Menino Mexilhão quem sugeriu abandonar o Bob Esponja em primeiro lugar. O Homem-Sereia aceitar participar disso é o mais próximo do mal que já chegou, o que mostra muito sobre ele, pois isso nem é tão ruim. Quero dizer, sinceramente, se passássemos um dia sendo sabotados sem querer pelo Bob Esponja, provavelmente também estaríamos prontos para desistir. Você poderia simplesmente, quero dizer, ter dito a ele que estava cansado. O Bob Esponja não impediria pessoas idosas de descansarem se elas apenas pedissem. Pessoas idosas são as melhores. Comunicação é essencial. Agora com vocês, Gary, o poeta da fenda do biquíni. Quem não ama o Garyzinho? A resposta certa é ninguém. Gary é simplesmente um moluscozinho irresistivelmente encantador, mas isso nem sempre é uma coisa boa. No episódio Abandonado, ele usou seu charme para deixar Bob Esponja por um biscoito. Agora, eu sei que Gary já teve seu quinhão de comportamentos de mascote travesso que podem parecer piores do que isso. Em Gary Toma Banho, ele passa o tempo todo trollando o Bob Esponja só para evitar tomar banho, chegando ao ponto de deixar ele se explodir. Mas, sabendo quão inteligente o Gary é, e como ele claramente adora o Bob Esponja, achamos que ele provavelmente só percebeu que o Bob Esponja é praticamente imortal, e por isso, não ligou muito pra isso. Explosões são comuns na fenda do biquíni, até o Lula Molusco nem reclama tanto. Em Abandonado, porém, vemos a inteligência do Gary sendo usada de outra forma. Mesmo vendo Bob Esponja de coração partido, Gary decidiu deixá-lo por dias para ficar com Patrick Estrela. Ser um animal de estimação infiel não estava no bingo de ninguém da fenda do biquíni, mas o detalhe mais engraçado é que tudo isso foi por causa de um biscoito no bolso do Patrick Estrela. Gary abandonou a esponja que o criou, brincando com as emoções do seu melhor amigo para deixá-lo de lado, tudo isso por causa de um único biscoito. Achei que o que tínhamos era especial, comunidade de legendas. Não é maldade, mas mostra que Gary faz de tudo por açúcar. No fundo, não somos todos assim? Depois aparece outro herói da fenda do biquíni. Menino Mexilhão é mais jovem e menos senil que seu parceiro no combate ao crime, então devemos analisá-lo de forma mais crítica. Apesar de responsável e bondoso, o Menino Mexilhão às vezes é maldoso. Em Homem-Sereia e Menino Mexilhão 5, o Menino Mexilhão entrou pro time. O lado de todo vilão é o Limões. Vou para o lado sombrio porque o Homem-Sereia me trata como criança e os outros no Siri Cascudo ficam me provocando. Excluindo o Bob Esponja, o Menino Mexilhão decidiu se juntar ao Raio Negro e à Bolha Suja para cometer más ações. Essas ações incluíam provocar adolescentes cheios de hormônios no Recanto do Beijo, tocar a campainha e fugir de idosos e servir sorvete explosivo. Se não fosse o Bob Esponja, poderíamos classificar essa última como tentativa de assassinato, mas de novo, explosões simplesmente acontecem aqui. Ele só pregou algumas peças bobas na cidade, nada mal para um ex-super vilão. O garoto mexilhão só queria respeito do super parceiro e estava pronto para se juntar a ele assim que conseguisse. Até riu da própria incapacidade de comer um hambúrguer de Siri tamanho adulto. Em seguida, temos um personagem que talvez esteja bem mais abaixo do que você realmente esperava. Squilliam Calça Fina. Squilliam é um dos personagens mais consistentemente maldosos e antipáticos de toda a série. Isso levanta a questão de por que ele não está mais acima, já que não tem episódios positivos nem qualidades redentoras claras. Mas embora ele passe todas as suas principais aparições constantemente zombando do Lula Molusco, é basicamente só isso que ele faz, claro, mas não é como se ele estivesse ativamente sabotando o Lula, ou fazendo algo particularmente prejudicial aos outros. Ele fez algo bom, recolheu tanto lixo que ganhou uma estátua. Que Deus te abençoe, Squilliam. Fã de luxo? Que Deus te abençoe. Ele continua sendo um babaca, mas Squilliam está longe de ser o pior da série em más ações. Squilliam não é o único cujo pior ato envolve o Lula Molusco. Larry, a lagosta, faz amizade com quase todos, graças à atitude negativa do Lula Molusco.
Quase o pior ato dele foi no episódio Lula Mais Um, onde Lula Molusco tenta desesperadamente encontrar um acompanhante para a inauguração de uma galeria de arte. Quem não é o Bob Esponja? Só para ver que ele não se dá tão bem com as pessoas? Sei que parece difícil, mas Larry é uma das poucas pessoas com quem ele se dá bem. Após algum tempo com o crustáceo fã de creatina, Lula Molusco resolve insultar Larry por gostar de shakes de proteína. Não, mas eu falando sério, é isso, Larry. Dar um soco em Lula Molusco agora foi compreensível, mas é um surto de violência incomum para um personagem normalmente legal. Foi só porque ele gosta de shakes de proteína, mas, pensando bem, não é mais estranho do que o Lula Molusco zoar o novo amigo pela escolha de bebida. Então, Batata, alguém mais ficou curioso sobre o que o Larry quis dizer com os shakes de proteína salvando sua vida? Eles o motivaram? Ou será que um shake de proteína consciente salvou ele de se afogar? Isso é Bob Esponja, então pode ser. Agora, vamos falar da fenda do biquíni. O maior mistério, Pérola Krabs. Filha baleia do Sr. Siriguejo. Apesar de ganancioso, ele realmente ama e cuida da filha. Em Vendendo Tudo, vemos que o amor familiar nem sempre é recíproco, já que Pérola expulsa o Sr. Siriguejo de casa. Agora, na teoria, isso não é muito diferente de outras travessuras da Pérola, que basicamente se resumem ao fato dela ser uma adolescente um pouco mimada. Neste episódio, ela perdeu a paciência com o Siriguejo só porque ele queria ficar com a filha. Isso é pura maldade, ele nem foi pão duro. Ele não a interrompeu o tempo todo, só perguntou se queria sair com ele, foi apenas um momento de birra, típico de adolescente. Vamos dar um desconto para ela e mantê-la na categoria mais baixa. Assim, chegamos aos atos com consequências mais amplas. Esses atos eles são horríveis, mas perdoáveis. Falando dos atos mais infames, vamos citar Fred, o famoso do Minha Perna. Nos primeiros episódios, ele não era realmente notável, além de ser um dos muitos peixes recorrentes de fundo na série. Em A Minha Perna, no entanto, finalmente recebemos uma explicação de por que a perna dele está sempre sendo quebrada. Amor agora, sério. Fred se apaixonou por uma enfermeira, e ao invés de convidá-la para sair como uma pessoa normal, ele decide desperdiçar o tempo e os recursos do hospital se machucando repetidamente. Só para poder passar mais tempo com a enfermeira. Bob Esponja. Fred está escolhendo ativamente como vai conduzir seu romance. De um jeito que retira recursos do hospital de quem realmente precisa, mas por razões diferentes da automutilação. Sabemos que não é a intenção dele incomodar a equipe do hospital, mas mesmo assim, é uma maneira muito estranha de tentar conquistar a pessoa por quem está interessado. Surpreendentemente, o pior ato de Sandy entrou na nossa segunda categoria, por mais legal que Sandy geralmente seja. Não podemos ignorar que no episódio Texas, ela perseguiu Bob Esponja e Patrick com intenção de violência extrema. O que Bob Esponja e Patrick fizeram para serem perseguidos, explodidos e arremessados pelos ares? E o Patrick? Eles insultaram o Texas de forma rude, mas foi para atrair ela para uma festa surpresa no Siri Cascudo. Mas embora a gente entenda ter muito orgulho do seu lar, tentar literalmente capturar dois dos seus melhores amigos por causa de insultos bobos já é ir longe demais. Larry deu um soco em Lula Molusco, alguém que mal conhecia, e o insultou sem razão. Aqui, Sandy estava pronta para espancar dois dos seus melhores amigos por causa de algumas piadas. Ela provavelmente não planejava fazer nada além de dar uma surra neles, o que a mantém em uma posição relativamente baixa na lista. Mas conhecendo a força da Sandy, até isso poderia ter sido suficiente para colocá-la na prisão pelo resto da vida. O próximo é uma entrada nada surpreendente, Bolhabás, o barbudo do fundo do biquíni. Ele não tem muitas qualidades positivas. Desde enganar o Bob Esponja para fazê-lo pensar que fracassou no trabalho, apenas para economizar $2. Aliás, você perde as legendas, Amara. Chegou a enganar Bob Esponja e Patrick para ajudá-lo na mudança, oferecendo um almoço grátis que comeu diante deles. Bolhabás é um mentiroso patológico, com uma veia cruel ainda por cima. Cara, eu vi esse sujeito revendendo cartas de Pokémon só na semana passada. Bem sem vergonha, né? Mas sua pior ação vem de uma aparição que você talvez tenha esquecido no episódio. No episódio Diversão, Bolhabás faz uma participação sem falas na superfície. Ele não está fazendo mal no começo, só indo assistir a um filme, e aparentemente tolerando o Bob Esponja o suficiente para sentar ao lado dele. Quando Bob Esponja mostra que Bolhabás está sentado sobre o Plâncton, Bolhabás apenas esmaga Plâncton com seu grande traseiro. Parece que ele tem um controle preocupante, como se soubesse exatamente o que faz. Podemos desculpar dizendo que ele não viu o Plâncton, embora ainda seja meio rude, já que o Plâncton é minúsculo. No final do episódio, o Plâncton cai na mão do Bubble Bass com balas de goma, que então o persegue pela mão, provavelmente querendo comê-lo. Ou o Bubble Bass não liga para formas de vida unicelulares, ou precisa de novos óculos para a próxima vez. Quando se trata dos tentáculos do Lula Molusco, não podemos negar que ficamos um pouco tentados a dizer que ser o Lula Molusco é sua pior ação, mas o fato é que o Lula Molusco tem seus momentos de bondade. Apesar de sua personalidade rabugenta e egocêntrica, ele também tem seus momentos realmente ruins, especialmente nas temporadas mais recentes. No episódio Esportes, Lula Molusco está em seu pior momento.
Quando Bob Esponja e Patrick usam o equipamento deles por engano e destroem o jardim do Lula Molusco, em vez de confrontá-los de uma maneira razoável, Lula Molusco decide se vingar, ensinando-os a praticar esportes de forma a se machucarem gravemente, incentivando que sintam dor para ganhar mais pontos. Ele tinha motivos para se irritar com Bob Esponja e Patrick por bagunçarem seu jardim, mas reagiu com crueldade, quase torturando-os. Felizmente, Sandy apareceu antes que o bullying dele fosse ainda mais longe. Sandy está sempre cuidando do Bob Esponja, desde que ele não esteja insultando o Texas, e com certeza é bom que o Bob Esponja tenha alguém para defendê-lo, porque uma frase aparentemente descartável na primeira temporada revela o momento mais sombrio dele. Todas as más ações do Bob Esponja vêm de ignorância bem intencionada, não de maldade. No vídeo classificamos as ações do carinha quadrado do melhor ao pior. Deixamos isso claro, mas no episódio Foguete da Sandy esquecemos de incluir esse momento no vídeo. O incidente do helicóptero do Bob Esponja... ele matou pelo menos 30 pessoas, sendo modesto. Agora, a gente sabe que ele não fez por querer, porque o Bob Esponja não machucaria nenhuma mosca. Ignorância à parte, esse cara causou pelo menos dezenas de mortes por operar o helicóptero de forma imprudente. Considerando o quão mal ele dirige um barco móvel, o Bob Esponja definitivamente deveria saber que não era uma boa ideia tentar pilotar um helicóptero. Mas conhecendo ele, deve ter derramado molho de hambúrguer de siri no painel de controle. Acho que a Sandy fez direito só pra livrar ele do corredor da morte, o que combina totalmente com ela e quase entra na nossa categoria final. O pior ato da Sra. Puff é tentar matar o Bob Esponja. Se você é fã do desenho, já deve ter adivinhado. Acho que nem precisa explicar muito. Desde Demolição, Dufus é um dos episódios mais infames de Bob Esponja. Bob Esponja machuca várias vezes a Sra. Puff, rompendo seu saco de inflação e possivelmente impedindo que ela se infle novamente. Ela inscreve Bob Esponja numa corrida de demolição, esperando que ele morra na carnificina. Ela não está na nossa categoria final por tudo o que passou até então. A Sra. Puff sugere que tem transtorno de estresse pós-traumático devido aos acidentes envolvendo o Bob Esponja. Aqui, ele a desfigurou para sempre e ignorou seus pedidos para deixá-la em paz. Não dizemos que a tentativa de assassinato foi justificada, mas está claro que ela não estava em um estado mental saudável. Queríamos deixar as piores ações para aqueles personagens que demonstraram total egoísmo, crueldade ou até mesmo depravação absoluta. Então, com isso, vamos entrar nas ações irremediavelmente malignas. Apesar do título, nem todos nessa categoria são realmente maus. Veja o Patrick Estrela, por exemplo, em relação a más ações. Patrick é basicamente o Bob Esponja turbinado, ele geralmente é um cara tranquilo e legal. O problema é seu lado travesso e falta de cérebro. A ignorância do Patrick faz o Bob Esponja parecer um gênio em comparação, mas, ignorante ou não, torturar o Lula Molusco para conseguir limonada de tinta foi um grande erro. Limonada de tinta é um dos episódios mais nojentos de Bob Esponja que existem, e tudo isso por causa da nossa estrela do mar favorita. Patrick descobre que todos gostam de limonada feita com a tinta do Lula Molusco e passa 11 minutos atormentando-o por mais tinta. Apesar de ser burro, Patrick sabia que Lula Molusco não queria ser assustado por sua tinta. Porque além de ele estar claramente envergonhado e apavorado, ele literalmente disse isso pra ele. Patrick estava agredindo repetidamente seu vizinho, tanto física quanto psicologicamente, durante todo esse episódio. Pra piorar, ele fez isso aparentemente sem motivo, já que nem parecia estar ganhando dinheiro com a limonada. Por mais horrível que isso tenha sido, se existe algum personagem que poderíamos imaginar sugando propositalmente os fluidos corporais de alguém enquanto não vê absolutamente nada de errado nisso, seria ele. É o Patrick. O Patrick sempre esteve nesse espectro estranho entre ser um cara tranquilo e um sociopata literal. E essa foi a única vez em que ele ficou totalmente do lado sociopata do espectro. Em seguida, temos um dos vilões mais icônicos de Bob Esponja, o Doodle Bob. Sério, a gente poderia usar praticamente qualquer coisa que o Doodle Bob faz em qualquer uma das suas aparições como sendo a pior. Então, vamos fazer isso? Tudo que Doodle Bob faz parece instintivo para causar máxima destruição. Assim que ganha vida pelo Bob Esponja, ele bate na porta do Lula Molusco e o agride. No restante do episódio, ele cria formas criativas de bater no Bob Esponja e Patrick, que são seus pais. Até Bob Esponja prendê-lo em um livro, quando ele enfim parece feliz. Colocaríamos o Robisco Bob em uma posição mais alta e mais maligna, mas ele parece agir mais por impulso do que por maldade. E queremos guardar nossos últimos lugares para aqueles que realmente sabiam o que estavam fazendo. Agora vamos falar sobre o Amigão Bolha. Assim como no nosso ranking do bom ao mal, ele está classificado como um pouco mais maligno do que você poderia esperar só de olhar para ele. Mas por trás daquele par inocente de olhos inexistentes, se esconde um verdadeiro lunático sem alma. Ele viu Scooter morrer, enterrou-o na areia e nunca o esqueceu. Ele apenas assistiu enquanto Scooter experimentava a maré alta. Crianças, ele me fez experimentar a maré alta. Ah, ele poderia ter salvado, mas não fez. Foi quando Bubble Buddy foi condenado por homicídio culposo. Agora estamos realmente chegando ao ponto principal, porque é hora de falar sobre o pior ato do Sr. Eugene Krabs. Krabs não é totalmente ruim, mas é bem ruim. Há vários momentos que poderíamos escolher.
Porém, nos piores momentos, como vender a alma do Bob Esponja por 62 centavos Krabs, agia por ganância, mas depois sentia remorso ou ambos. Mas há exceções, e a pior delas tem que ser suas ações em uma refeição de curso, que acabaram levando Plankton ao suicídio. Você não percebe que quero ser atropelado? Quando o Siriguejo descobre que Plankton tem pavor de baleias, o que não faz sentido, já que Plankton nunca interagiu com Pérola antes. Tanto faz, prefiro salada a Plankton, então ele se fantasia de filha para assustar Plankton. Se fosse só um mecanismo de defesa para evitar que ele roubasse a fórmula, até seria razoável. Poxa, talvez ele pudesse ter dado a Pérola seu primeiro emprego depois da escola como segurança, mas não. Siriguejo parecia ter prazer em torturar psicologicamente seu rival. Além disso, ele fazia isso fora do expediente e ria da situação do Plankton, mesmo após Bob Esponja contar ao Siriguejo que Plankton estava desolado na rua. Não é só a crueldade do ato que parece exagerada para o Sr. Siriguejo. O que torna esse episódio uma mancha séria no histórico dele é a completa ausência de remorso. Para o bem ou para o mal, eu consigo defender o Siriguejo em muita coisa, mas essa aqui foi longe demais até para eu passar pano. Nosso personagem mais assustador até agora, o holandês voador, vem a seguir como um fantasma que vive, ou melhor, sobrevive, para assombrar os 7 mares. O holandês vive tentando se superar e assustando os civis do mar de todas as formas. Sua pior ação foi sugerida em sua estreia em Calça Medrosa, quando ameaçou roubar as almas dos moradores da Fenda do Biquíni. Não foi uma ameaça vazia. O holandês é um dos personagens mais poderosos de Bob Esponja. Ele consegue abrir portais para outras dimensões, soltar fogo pelo nariz, criar ilusões assustadoras e, o mais bizarro, amarrar um nó de macaco senciente no macaco. O holandês tem várias maneiras de aterrorizar seus inimigos, e ele adora usá-las. Inclusive, ele parece um tipo de ceifador, e não é o único que gosta de assustar os mortais. Para a nossa medalha de bronze da depravação, o Rei Netuno é o próximo. O holandês voador com certeza faz o mal com mais frequência do que Netuno. Mas precisamos dar mais desconto, pois ele é uma alma atormentada sem descanso. O Rei Netuno é o governante do mar, então deveria proteger os mortais, não atormentá-los. Mas como deus tirânico do mar, ele carrega a crueldade desnecessária. Nada supera quando ele prendeu o próprio filho numa ilha deserta, depois até se sentiu mal. Eles se reconciliaram no final, tanto faz. Netuno isolou e abandonou seu filho por anos, justificando que ele não ligava para ser um deus. Como se fosse um absurdo, Deus me livre, uma criança querer agir como criança em vez de aterrorizar civis, o que nem é o que um deus deveria fazer. Veja bem, o pior de tudo é que a gota d'água foi Tritão, criando um antídoto para curar doenças mortais. Netuno tem muito trabalho a fazer em si mesmo, e não estou falando só da linha do cabelo dele para ganhar a medalha de prata em depravação. Vamos passar para o filme mais recente do Bob Esponja na época deste vídeo. No grande filme da Netflix do Plankton, Karen Plankton tenta dominar a Fenda do Biquíni após ser constantemente menosprezada pelo marido. Ela remove o chip de empatia e vira uma máquina de matar sem sentimentos. Na verdade, é só um desenho infantil. Ao remover o chip de empatia, ela vira uma moradora sem mente da Fenda do Biquíni, sequestra uma máquina de despejo e captura todos os habitantes. Prédios e grande parte da população ficaram sem teto, enquanto planeja usar sua forma de mecha gigante para conquistar o universo. Sobre o alcance do plano, Karen ganharia facilmente o ouro. Se não fosse porque ela praticamente se lobotomizou, no fim não teria ido tão longe. Mesmo sem a pressão de Plankton, ela ficou feliz em dominar o mundo com ele após o pedido de desculpas. O que significa que, embora a conquista global não fosse sua primeira escolha, ela ainda assim não se importou em seguir esse caminho. Mas não vamos subestimar você. O primeiro lugar vai para a escolha mais óbvia, Sheldon J. Plankton. Ele é tão maligno e adorável quanto um vilão de desenho animado, assim como seu maior plano. Lá em 2004, o Plano Z. No filme original do Bob Esponja Calça Quadrada, Plankton coloca em prática o que ainda é considerado seu plano mais ameaçador. Ele incriminou o Sr. Siriguejo por roubar a coroa do Rei Netuno. Isso teria resultado na execução imediata do Siriguejo, mas como Bob Esponja se ofereceu para recuperar a coroa, ele ganhou 6 dias congelado antes de morrer. Nesse período, Plankton zombou dele, roubou facilmente a fórmula e ainda planejou matar seu ex-melhor amigo, enviando um assassino atrás de Bob Esponja e Patrick. Mas a fase 2 do plano de Plankton era ainda mais sinistra. Vendendo hambúrgueres de siri no balde de lixo, ele fez todos na Fenda do Biquíni usarem capacetes de balde, sem perceberem que eram de controle mental, perdendo assim a vontade própria. Escravos de Plankton, homens, mulheres, crianças, esquilos, lagostas e até caracóis de estimação adoráveis. Se você respirava, era um escravo de Plankton, e era exatamente assim que ele queria. O plano Z não era um plano comum do Plankton. Foi um golpe de estado subaquático distorcido que revelou que o ego de Plankton era infinitamente maior do que poderíamos imaginar. Plankton queria estátuas dele até onde a vista alcançava e total ausência de livre-arbítrio, exceto o dele. Se não fosse por Bob Esponja, Patrick e David Hasselhoff, teria conseguido seu plano.
Apesar de Plankton ser engraçado, o filme original mostra que ele continua sendo um vilão ameaçador quando quer. Não é por acaso que continuam há 21 anos